Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Jomar, meu amigo, e José Amaral, boa noite. Sejam todos bem-vindos. E então vamos dar início ao estudo dessa noite, começando aqui à nossa esquerda com o José Amaral, como de costume. Fica à vontade, José. Boa noite, pessoal. É sempre bom estar aqui com vocês. Primeira perguntinha é: minha neta, de 15 anos, era bailarina, faleceu num acidente de carro há 7 meses. É possível, durante uma apresentação de balé, ela estar presente aplaudindo as colegas? Por favor, me esclareça essa dúvida. Bom, eu não tenho a resposta para o caso dessa menina de 15 anos que desencarnou. Mas a gente, no sentido de é possível, é possível. A gente não pode afirmar que ela estava presente, porque isso vai depender de todas as suas necessidades, de todas as suas capacidades, de todo o seu desejo, né, da afinidade que ela tinha com o grupo de balé, da possibilidade que ela tem, da lucidez que ela tem de voltar à condição onde ela teve a sua última encarnação. Às vezes, o que a gente fica muito preocupado é que a gente não admite a hipótese daquele parente nosso que desencarnou ficar longe da gente por muito tempo. E às vezes é necessário. Às vezes a volta pode até atrapalhar a pessoa, porque ela se desequilibra. Vocês que leram o livro Nosso Lar, ele é uma referência para a gente pensar nesses aspectos. André Luiz ficou 8 anos em estado de desequilíbrio. E depois, quando ele foi resgatado, ele ficou mais 1 ano só se reestruturando, se equilibrando. E depois desse período é que ele recebeu a permissão de visitar a família. Mesmo assim, com todo esse tempo, no dia que ele visita a família, ele fica completamente desequilibrado novamente. Por quê? Porque as questões emocionais, às vezes, interferem na nossa vida. Então, o melhor para os nossos parentes é ficar afastado num hospital, numa escola, num tratamento que lhe seja necessário. Essa hipótese é para espíritos que já estão num patamar em que esses desequilíbrios corriqueiros da nossa vida não os atingem mais. Aí é possível, perfeitamente possível. Não é proibido, não tem nenhum empecilho. O empecilho é exatamente nível evolutivo, desejo, afinidade e aquilo que a pessoa deseja fazer no mundo espiritual da sua história de vida. Tá ok? Muito bem. Antes de mais nada, eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aqui para algumas pessoas que nos seguem pela internet. A Gisele Alves, de Caririaçu, no Ceará, nos mandou um abraço. O Fabiano Bartoli e seu filho Francisco, na cidade do Rio de Janeiro. Flávia Bartoli, Laurinha e Luísa, também da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, né, Mário, nós tivemos uma grata informação de que o nosso programa já acessou, parece que 400 mil acessos, né? Inclusive, nós temos acesso até do Irã, né? Então, nós queremos mandar um abraço a todos esses nossos amigos que de tão longe nos acompanham. Pois bem, tem uma pergunta aqui muito interessante que diz assim: fico observando como as pessoas estão distantes de compreender Deus. Acho ridículo frases em carros como Deus é fiel, foi Deus que me deu e outras assim. Por que ainda essa ignorância com relação a Deus? Então, realmente é uma pergunta interessante, porque, de fato, nós estamos muito distantes ainda de entender Deus,
né? E eu acredito que isso está diretamente relacionado à nossa questão, à nossa condição evolutiva. E, de fato, a gente vê a gente tem a mania de diminuir Deus. Já que nós não conseguimos nos elevar a Deus, nós rebaixamos a Deus na nossa condição humana. E é comum a gente ver coisas desse tipo, né? Nos carros, escrito assim, Deus é fiel, foi Deus que me deu, né? Inclusive, certa vez eu vi um Chevette, sabe, Mário? Estava escrito assim, foi Deus que me deu. Eu pensei assim, já que foi Deus que deu, podia ter dado uma Land Rover, né? Uma Mercedes, né? Uma coisa assim. Bom, mas brincadeiras à parte, é por causa disso. Nós temos a tendência de rebaixar Deus, colocar Deus dentro da nossa faixa de compreensão. O homem, à medida que ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo a razão, desenvolvendo o seu senso crítico, né? E começa a compreender as coisas de uma forma mais lúcida, inclusive a compreensão de Deus. Nos antigos povos, nós temos os chamados períodos, né? Os horizontes, o horizonte tribal, o horizonte agrário, o horizonte civilizado e o horizonte espiritual. Naturalmente, o espírito, no seu processo de evolução, ele transita por esses horizontes. E nesses horizontes, ele começa a desenvolver uma compreensão de Deus. E também tem outros momentos que é chamado de litolatria, quando o homem busca Deus na matéria, nos astros, na lua, no sol. Fitolatria, quando o homem busca Deus nas plantas. Zoolatria, quando o homem começa a buscar Deus nos animais. E mitolatria, ou mitologia, quando o homem começa a buscar Deus nos próprios homens desencarnados. Então, à medida que o homem transita nesses horizontes, ele desenvolve a sua razão e ele começa, então, a entender a dinâmica da vida e, naturalmente, começa a compreender a Deus através da sua evolução intelectual e através dos sentimentos, principalmente através dos sentimentos. Mas, de fato, nós somos muito distantes de entender o que seja Deus. Logo na questão número 1, todos nós conhecemos aquela pergunta, onde Allan Kardec pergunta o que é Deus. Então, na própria estrutura da frase, da pergunta, o Kardec já coloca dessa maneira, então ele já pressupõe que Deus não é algo, nem Deus é alguém. Que é Deus? E a resposta da espiritualidade nós também conhecemos. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o que os espíritos nos dizem? Não dizem muita coisa. Mas Deus é uma inteligência suprema, é uma causa primária. O que é exatamente nós não conseguimos entender ainda. Lá na questão 10, também do Livro dos Espíritos, o Kardec, ainda na tentativa de entender isso, ele pergunta se é permitido ao homem penetrar na essência divina. E os Espíritos dizem que não. Eles dizem que falta-nos um sentido. E que sentido é esse? É exatamente o sentido da moral, o sentido da espiritualidade. Então, nós estamos muito distantes ainda realmente de compreender Deus. Mas se nós não compreendemos Deus, nós já compreendemos que existe uma espiritualidade, nós compreendemos que existe Jesus, que estão mais próximos de nós. É até onde nós conseguimos chegar. Nessa compreensão de Deus, nós passamos pela compreensão desses seus prepostos divinos. O André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, logo no primeiro capítulo, ele fala sobre o chamado fluido cósmico universal. Segundo o André Luiz, toda a dinâmica da vida, toda a dinâmica universal passa exatamente sobre esse fluido cósmico universal. Tudo que existe, tanto do ponto de vista material e imaterial, tem como origem nesse fluido cósmico universal. E mais à frente ele fala dos chamados co-criadores em plano maior. Ele diz que existem espíritos de alta estirpe evolutiva que são exatamente os prepostos divinos. Ele diz, inclusive, que são os devas da teologia hindu, os anjos e os arcanjos da escola religiosa tradicional, os cristos da escola religiosa tradicional. Então, esses espíritos altamente evoluídos são os prepostos divinos. Eles são o intermediário entre Deus e o homem e a natureza. E assim existe, portanto, uma escala de mundos, existe, portanto, uma escala espiritual. E nós vamos crescendo nessa escala espiritual até nos conectarmos com o Criador.
Mas o processo de conexão com Deus passa naturalmente por um processo evolutivo, tanto do ponto de vista intelectual, tanto quanto e principalmente do ponto de vista espiritual. Então, à medida que o homem caminha espiritualmente, ele começa a se desenvolver, praticar o bem e naturalmente começa a entrar em comunhão indescritível com as leis divinas e, consequentemente, com Deus. Então, essa temática é tão abrangente, né, de discutir, porque, vejam bem vocês, nós trazemos Deus para a nossa condição humana, nós diminuímos Deus, a nossa condição humana. Né? Deus, eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer uma troca com Deus. Se minha filha passar no vestibular, por exemplo, eu vou fazer isso em troca por Deus. Deus castiga, Deus é isso, Deus é aquilo. Então, quer dizer, nós somos tão distantes, nós moramos num planeta que está na periferia de uma galáxia, que é uma das menores galáxias que existe. Na nossa galáxia existe aproximadamente 150 a 200 bilhões de sóis, sendo que o nosso Sol é um dos menores, é de quinta grandeza. E segundo a astrofísica, são aproximadamente 250 a 300 bilhões de galáxias. E ainda existem as teorias, né, dos multiversos, né, chamada String Theory, né, dos chamados multiversos. Então, vejam bem, se imaginar que Deus vem aqui atender os nossos caprichos humanos, imaginar que Deus é fiel a quem? A mim? Aos meus interesses? Né, Leandro? Se imaginar que Deus me dá um carro, olha, se Deus me dá um carro, por que Ele não dá para o outro? Por que Ele dá para mim? Então, nós estamos ainda muito distantes de compreender o que seja realmente Deus. Mas nós podemos começar a senti-lo através da prática do bem, né? E alinhando naturalmente com as suas leis, com as leis divinas. Essa é de hoje, tá? Concordo com tudo que o Alexandre disse, mas Deus é brasileiro, né? Isso aí a gente não pode discordar. Gente, boa noite. É brincadeira, né? Deus, ele não pode assumir só um povo, como eles acreditavam, os judeus, né? Acreditavam que o Deus era o Deus deles, como a gente acredita que Deus é brasileiro. Ele é de todos nós. Na casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Quais moradas são essas? Pela reencarnação, poderemos viver nelas? Pergunta interessante, né? Os evangelhos, as palavras de Jesus que chegaram até nós, são excepcionais. Quanto mais você estuda, mais você percebe a profundidade o tanto que ela tem a dizer para nós, para nossos espíritos, de uma forma extraordinária. Eu já li e reli os evangelhos várias vezes e cada interpretação nova, quanto mais conhecimento eu vou tendo, cada vez que eu leio eu entendo mais. Então Jesus é realmente um preposto de Deus, como disse o Alexandre, no sentido de nos orientar bastante. Para entender realmente, talvez, o que Jesus quis dizer, a gente precisa sempre ter um contexto, porque a frase solta como ela assim, talvez não mostre a profundidade do momento. Essa frase está lá no final do Evangelho de João. É no momento que Jesus está se despedindo dos apóstolos, e ele já declara para os apóstolos que ele vai desencarnar, que vai lá morrer na cruz e que vai passar por aquele martírio e tal, e já está despedindo dos apóstolos e dando as últimas orientações para os apóstolos. Aí ele fala assim: não turbeis o vosso coração. Na casa do Pai há muitas moradas, e eu vos guardarei o lugar. Então, Jesus, nesse momento, parece querer dizer das moradas que existem na casa do Pai,
após a morte do corpo físico. No contexto, ele parece falar que depois da morte existem várias moradas, que ele iria primeiro e queria guardar o lugar para os apóstolos dele, que estavam ali com ele. Então, essa primeira interpretação mostra o seguinte: são os mundos conscienciais, os mundos espirituais, que são divididos por frequências vibracionais. Então, antes de serem moradas no espaço, igual a gente tem aqui, são moradas conscienciais. Por isso que no livro O Céu e o Inferno, Kardec vai desmontar aquela ideia do céu, do inferno e do purgatório como lugares espaciais. São conscienciais. O inferno e o céu está na consciência do próprio Espírito. Então, se referia Jesus nesse momento a essas moradas espirituais ou conscienciais que existem no universo. No entanto, a casa de Deus é o próprio universo. Kardec depois faz uma outra interpretação, falando que Jesus poderia estar também se referindo aos planetas habitados do universo, que assim como a Terra é habitada por vida e pelo reino hominal, existem outros planetas também habitados por vegetais, animais, homens e espíritos superiores. Então é a pluralidade dos mundos habitados. E poderia estar Jesus se referindo a esses vários planetas. E aí eu não acredito que a gente, através da reencarnação, igual na pergunta aqui, vai viver em todos os planetas, não. Nós somos espíritos terráqueos, na maioria, vivemos aqui no planeta Terra. Alguns de nós podem ter tido uma evolução em outro planeta e ter vindo parar aqui, por um motivo ou por outro. E provavelmente, quando a gente estiver bem evoluído, a gente vai ajudar a evolução de outros planetas, como Jesus atualmente ajuda a evolução planetária. Vamos conhecer outros planetas, talvez como missionários. Ou não, né? A gente talvez pode ser rebaixado, né? Ir para um planeta, se a gente não acompanhar a evolução do planeta Terra. O planeta Terra evoluir muito e a gente não evoluir com o planeta, talvez a gente tenha que repetir em outro planeta. Mas com certeza, nessa ideia de moradas espirituais, quanto mais evoluirmos, ou através das reencarnações, vamos habitar moradas cada vez mais sublimes, cada vez mais felizes. Então é natural que isso aconteça. Agora, numa reflexão mais profunda ainda, tendo como referência os próprios ensinamentos de Jesus, Jesus costumava dizer, Mário, que o reino dos céus está dentro do homem. E muitas vezes ele chamava de templo de Deus o nosso próprio corpo, o nosso próprio ser, porque Deus também está em nós. E aí então essas várias moradas existem também dentro da nossa própria consciência. E aí eu poderei escolher a morada que eu quero viver dentro dessas várias que existem dentro de mim. Por exemplo, eu posso querer morar no meu passado, nas angústias, nas tristezas, nas dores do meu passado presente ou até naquelas inconscientes. Eu posso querer morar no meu presente, tentando viver plenamente todas as coisas que acontecem comigo. Eu posso tentar buscar viver no futuro,
naquilo que eu pretendo ser e começar a praticar agora aquilo que eu gostaria de ser. Eu posso construir na minha própria consciência a morada que eu gostaria de viver. Então, eu penso que nessa reflexão, assim como nós construímos a nossa casa e fazemos aquele projeto e projetamos o nosso quarto, a cozinha, do jeito que eu gostaria, é possível também projetar a nossa morada espiritual. Porque é nela que meu espírito vai viver. E aí, eu não vou para lugar nenhum depois da morte. Eu permaneço naquele lugar que eu sempre estive. Porque o espírito encarnado, ele não sai do plano vibracional. Ele é forçado a ficar na carne. Mas ele já pertence a um plano vibracional qualquer, a um mundo vibracional. Ele sai da carne durante o sono e ele já está naquele plano vibracional que ele pertence. Seja por frequência, seja por peso específico, igual o Alexandre gosta, citando André Luiz, mas ele já pertence àquilo. Então, quando me pergunta para onde que eu vou depois que eu morrer, para onde você sempre esteve. E a gente tem que construir essa morada espiritual a partir do hoje, a partir do presente, a partir do agora. Muito bom. Uma perguntinha boa, simples, mas é profunda. Os inquisidores eram espíritos do mal? Não. Curto e grosso, não. Não existem espíritos do mal, criados especificamente para o mal. Se existisse, Deus é que criou. E se Deus cria o mal, então esse mal provém de Deus. E se Deus é mal, dá pano para manga você começar a pensar a respeito disso aí. Então, curto e grosso, não. O que existe são espíritos que, por não saberem o quanto é bom ser bom, ainda praticam maldades. E aí, meu filho, pode colocar nessa sacola aí inquisidores, nós, qualquer um de nós, né? A partir do momento em que você sente aquela necessidade de pegar no pé de alguém que está perto de você, sabe? Fazer uma chantagemzinha emocional, marido, filho, pai, mãe, vizinho, você ainda é um espírito que ainda não sabe o quanto é bom ser bom e gosta de fazer maldadezinhas. Mas espíritos voltados para o mal não existem. Então, se os espíritos que habitavam corpos com essa índole de inquisidor, considerando essa índole de inquisidor como sendo alguma coisa que expressa as maldades que o ser humano é capaz de fazer, única e exclusivamente por seu nível evolutivo, por sua incapacidade de perceber ainda o quanto as bondades da vida são gostosas para a nossa tarefa evolutiva e para a tarefa evolutiva de quem está perto da gente. Que tipo de espírito acompanha o trabalho de uma cartomante? Depende da cartomante, né? Se a cartomante for boa, bons espíritos. Se ela for mais ou menos, como o Zé colocou, espíritos mais ou menos também. É tudo uma questão de frequência, de sintonia. Mas alguém pode dizer, mas toda cartomante não é embusteira? Não é má? Não, absolutamente. A mediunidade, ela chega através de várias maneiras. Se a pessoa é espírita, ela se torna um médium. Se ela é evangélica, se torna um pastor ou uma outra coisa. Se é católico, um sacerdote ou um carismático, né? Ou se é ateu, se torna um doido. E aí vai procurar psiquiatria. Então a mediunidade se manifesta de muitas maneiras. E cartomantes, na maioria das vezes, são médiuns. E às vezes eles encontram fórmulas, né, ou formas de fazer conexão da mediunidade. Às vezes pega a sua mão, tenta ler as linhas da mão, joga búzios, né? São apenas mecanismos que eles desenvolveram
como antigamente as pitonisas e os pitons faziam. Abriam-se os buchos, né, dos cordeiros e julgavam em cima da mesa. Pela disposição ali dos intestinos e tal, ele fazia a sua leitura. Aquilo, evidentemente, era um mecanismo que eles desenvolveram. Tem uma passagem muito interessante com Allan Kardec, com o cartomante. Não sei se você se lembra dessa passagem, José. Certa vez ele estava andando pelas ruas de Paris e uma mulher o abordou e disse para ele: posso ler as tuas mãos? Pode. Eu não acredito mesmo, fica à vontade. Aí a mulher olhou para as mãos dele e disse: você vai ser o papa de uma grande religião. Aí ele deu uma boa risada, né? E eu falei: mas como assim? Eu nem padre eu não sou, como é que eu vou ser papa? Aí tudo bem, passaram-se os anos. 14 anos depois, ele andando pelas ruas de Paris, encontrou com a cartomante. E ela o abordou e disse para ele: você se lembra aquela vez que eu te disse que você ia ser o papa de uma grande religião? Porque, de certa forma, ele foi. Ele foi o codificador de uma grande doutrina, de uma grande filosofia. Então, ela não estava errada. Então, ela usou a mediunidade dela dentro dos mecanismos que ela tinha para poder dar o recado para ele. Então, como eu disse, o espírito que trabalha com uma cartomante, ou qualquer tipo de médium, seja um médium instrutivo, ou seja um médium de reunião mediúnica, seja um sacerdote, evidentemente vai depender da sintonia e da proposta que o médium se propõe a fazer. Só um complemento da resposta do Alexandre, muito boa, é que o Kardec ele faz um tipo de cuidado que a gente tem que tomar com a cobrança, né? Geralmente, cartomante cobra, ou com qualquer tipo de mediunidade que a pessoa cobra. Porque quando você cobra, você tem que prestar o serviço, não é isso? Quando a gente paga e não tem o serviço? E os espíritos não ficam amando o nosso. Então você cobra para fazer uma consulta, aí o espírito não te fala nada. Você fica apertado, você não sabe o que falar, você inventa alguma coisa. Então, o perigo de você ser mistificado e tudo é porque os espíritos não ficam a nosso controle. E aí, se você cobra, você tem que dar um resultado qualquer. Quando a pessoa não cobra, né, Zé, não tem compromisso nenhum. Quer ver? Coincidentemente, hoje pela manhã, eu acordei de madrugadinha, né? E estava assistindo o filme Ghost. Aquele filme, quando você começa a assistir, você não dá como parar mais. Dá vontade de ver, né? E tem uma parte lá que é exatamente isso aí. Porque a Oda Mae Brown, vocês conhecem, né? O personagem da Whoopi Goldberg, ganhou o Oscar por isso. É tão sensacional, porque ele é uma síntese disso que acontece. Enquanto ela era trambiqueira, ela não era médium, ela se passava por médium, passando os outros para trás para tomar o dinheiro dele, não acontecia, né, absolutamente nada no nível transcendente. Foi só ela começar a escutar de fato um espírito e ela perceber que de fato esse espírito podia se comunicar com ela, que mesmo aos trancos e barrancos, mesmo ela sendo recalcitrante, trambiqueira, ela consegue, olha só o que é a transformação da pessoa. Na hora que ela percebe que a mediunidade é um fato, imediatamente o seu senso ético muda radicalmente. E ela é capaz de, conversando com o vento, esse vento, que é o espírito, convence a ela de dar um cheque de 4 milhões de dólares para a caridade. Ela dá, segurando na ponta do cheque, mas o espírito falando: doa, solta, e ela solta, amando de um espírito. Acho que ele até beliscou ela, né? Deu uma beliscada nela para ela soltar o cheque. Quem realmente sabe e vivencia a mediunidade não dá conta de fazer a cobrança de bens físicos, porque sabe da completa insignificância disso em termos de mundo espiritual. João Marcos, só para fechar o assunto, eu estou me lembrando aqui de um fato que ocorreu comigo.
há mais ou menos, eu tenho 23 anos de casado, esse fato tem uns 24 anos. Um amigo me chamou para ir numa cartomante aqui no bairro Bom Pastor, e essa cobrava. E aí, um dia eu fui lá com ele, voltei no outro dia, e ela disse assim para mim: olha, estou vendo aqui que você vai se casar em breve. E eu estava namorando ainda, né? Nem pensava nisso. Eu falei: não, você está enganada, você está muito enganada, não pensa em casar, não. Estou vendo aqui. Aí pensei que, né, evidentemente, já tinha dado um chute. Passado uma semana, a minha namorada, que hoje é minha esposa, disse: ó, estou grávida. E aí, em torno de 3, 4 meses depois, nós estávamos casados. Então, já estava certo. E, aliás, eu estou procurando até hoje para acertar as contas, mas eu nunca mais a vi. Bom, então, para terminar esse debate aqui tão bom, Jesus tem uma fala fantástica a respeito disso, como sempre, que ele fala assim: dai de graça o que de graça recebeste. Ninguém pagou para ter mediunidade, né? Quem tem mediunidade tem esse dom recebido de forma gratuita. Então, tem essa capacidade recebida de forma gratuita, então, que não cobre para o uso dela. Eu tenho 2 perguntas aqui similares, que eu vou fazer um combo e responder as 2. Perdi meu avô há 6 meses, sonho muito com ele, às vezes sonhos bons, onde conversamos, e às vezes sonhos muito ruins, onde ele chega a me perseguir. Ele pode estar querendo se comunicar comigo? O que devo fazer? E a outra, parecida com essa, é a seguinte: desde quando meu pai morreu, após uns 5 anos, comecei a ter pressentimentos. Na maioria das vezes ocorrem durante o sono. Já sonhei com meu pai dizendo vir buscar uma determinada pessoa, no caso uma prima, e após poucos dias ela morreu. A maioria dos pressentimentos são relacionados à morte. Alguns eu sei quem é, outros não. Mas sinto que algo vai acontecer. Quando não é durante o sono, aparece algo que me avisa. Em um sentimento, em uma sensação, às vezes uma angústia. O que é isso? Por que sinto isso? O que posso fazer? Obrigado. Para essa segunda pergunta, Zé, se ela sonhar comigo, não me avise, não me conte, que eu não quero saber de nada. Essa pergunta é sempre comum, ela sempre vem aqui porque esse tipo de pressentimento ou de sonho é comum. O Espiritismo explica muito esse tipo de fenômeno. Quem quiser ler um pouco mais, no Livro dos Espíritos, quando vai tratar lá do tema desdobramento espiritual, e no Livro dos Médiuns, a mediunidade de precognição e sonhos. Então, Kardec descreve isso aqui. O que acontece? O desdobramento até não é tido como um fenômeno mediúnico, mas um fenômeno anímico. Anímico que vem de alma, ânimos, ânima, que significa o seguinte: não precisa até ter um outro espírito para que ela aconteça. A mediunidade ela acontece quando tem um outro espírito que a pessoa vai ser intermediária daquele espírito. Isso é um fenômeno mediúnico. O desdobramento é o seguinte: sem você querer, naturalmente, durante o sono do corpo físico, o espírito se desdobra do corpo. Para aqueles que fazem o desdobramento consciente, eles conseguem inclusive ver o corpo do menino, ver o corpo espiritual e ver até uma ligação entre os dois que geralmente sai da barriga, né, que é chamado cordão de prata, porque
porque é muito brilhante. Então as pessoas conseguem visualizar e se lembrar. O fato é que a gente sai do corpo e pode ter experiências extracorpóreas. O corpo fica dormindo e o espírito encontra, por exemplo, com outros espíritos. E é muito comum encontrar com os espíritos mais conhecidos. Meu pai, meu avô, alguém que eu tenho um laço de amor, um laço de afetividade. E aí se conversa e tal. E depois, quando volta para o corpo, não se tem, na maioria dos casos, uma lembrança muito clara, muito exata, de como é que foi essa conversa, do que aconteceu lá. Porque, na verdade, quem participa dessa experiência é o espírito e o perispírito, não é o cérebro físico. Então, o cérebro físico, quando recebe o perispírito e o espírito de volta, isso vem de uma forma mnemônica, isso vem, não passa tudo para o corpo físico, como uma memória de uma vivência que a gente tivesse visto, ouvido, participado com este corpo físico. Então vem numa forma de sonho, vem numa forma pedaços, vem numa lembrança confusa, difusa. André Luiz até narra um caso interessante. Eu não vou me lembrar em qual livro, Alexandre. Se você lembrar, você me ajuda para dar a referência. Onde ele conta de um encontro de alguém com uma pessoa com espírito superior, e essa pessoa conversa com ela e faz analogia com rosas, com jardim, na conversa, no diálogo. E quando a pessoa acorda, ela fala assim: nossa, sonhei com rosa, com jardim. Não tinha nada disso, foi só no diálogo. Sonhei com rosa, jardim, sonhei com fulano tal e não sei o quê. Então, o André Luiz, ele conta essa passagem num dos livros, mostrando como é que a gente lembra de forma difusa, de forma mnemônica, né, desses fatos. Então, assim, a gente não sabe, mas pelas descrições, parece que vocês têm lembranças, e muitas vezes, o caso do pressentimento aqui, o que acontece? Você dorme, sonha, tem a experiência, acorda, não se lembra de nada, mas durante o dia, alguma coisa desperta que vem aquele sentimento daquele sonho que você teve. Então, você não lembra do sonho na hora que acorda, mas você está durante o dia, sonhei com isso, ou vem aquela sensação. Porque alguma coisa desperta aquela lembrança que está lá no inconsciente, mergulhada no profundo ali da sua consciência. Então acontecem esses pressentimentos, muitas vezes desses contatos que acontecem durante o desdobramento espiritual. É quase que uma continuação da primeira pergunta. Como os entes queridos poderão saber quando os desencarnados da família têm condições de ver e saber o que se passa nesse plano? Quando o espírito tiver condições evolutivas para entender isso. Quando não há condição evolutiva, por exemplo, um espírito está no mundo espiritual, fazendo tratamento, estudando, ou seja lá o que for que seja atinente à sua história de vida evolutiva. Se desencarna um parente dele nessa existência, se ele não tem essa capacidade evolutiva de perceber o que está acontecendo, ele é avisado. Alguém do seu círculo de amizades, que é mais evoluído, que sabe do que está acontecendo, o projeto familiar, por exemplo, fala deixa eu te falar, hoje está chegando da terra aquele que foi seu pai, aquele que foi sua mãe, aquele que foi seu irmão, aquele que foi seu avô, aquele que foi seu tio, aquele que foi seu filho, está chegando aí agora. Você gostaria de recebê-lo? É mais ou menos desse jeito. A vida no mundo espiritual, ela segue uma lógica que é a lógica da capacidade do indivíduo, que o indivíduo tem de perceber a sua realidade em volta. Quando, por exemplo, não há avisos,
aquilo que acontece aqui, às vezes é passado para quem vai para o mundo espiritual, mesmo ele não sabendo, não tendo condições de perceber o que está acontecendo aqui, através de vibrações, através de sensações, através de percepções, né, difusas, né, como o Jomar estava dizendo, mas que ele não sabe dizer de onde vem, mas é como se fosse uma situação de refrigério quando a energia é boa, ou uma situação de aflição quando a energia não é tão boa. Mas o que vai determinar a relação de todos os espíritos, os que ficam aqui com os que vão para lá, é senso de afinidade e capacidade de percepção da realidade mais lúcida, mais compreensiva do que seja ser um espírito, né, em trajetória evolutiva. Quando não se sabe, alguém avisa. Muito bem. Boa noite, senhores. Desejaria saber se a pessoa após o desencarne paralisa sua idade ou continua no plano espiritual, ou continua envelhecendo ou rejuvenescendo, né? É exatamente dentro dessa temática que o Zé abordou, né? Isso depende muito da concepção, da condição mental de cada pessoa, de cada espírito. É a casa mental que o Jomar abordou anteriormente. Isso é muito relativo. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, ele responde algumas questões de natureza prática no mundo espiritual. Dentre elas é essa questão aqui. Qual é a aparência do espírito no mundo espiritual? E então ele sugere isso, que depende da condição de cada espírito, e que pode acontecer que muitos, né, que desencarnaram numa idade mais avançada, ele pode se rejuvenescer, assim como alguns que desencarnaram numa idade prematura, numa idade infantil, pode envelhecer até chegando a uma idade que ele considere, o espírito, que seja uma idade madura. Então, essa questão da morfologia do espírito depois do desencarne depende dessa questão íntima, pessoal, como que ele está, como o espírito se encontra diante do fato, diante do lugar onde ele está, né? Mas, de um modo geral, podemos dizer que seja assim. Uma espírita atuante e médium desenvolveu Alzheimer com 50 anos e segue evoluindo o quadro rapidamente. Como que essa alma se comporta diante de um corpo não responsável como antes? A alma reconhece seus entes queridos, mesmo a mente dizendo que não? Essas questões assim de foro íntimo, né, e pessoal, a gente não tem como saber, não tem como responder. Cada quadro, como eu acabei de dizer, cada quadro é um quadro em si, particular, né? Pode ser que o espírito, sim, passando por aquela provação, esteja consciente de tudo que está acontecendo, né? Pode ser que o espírito esteja perturbado, que ele não entendeu ainda, porque a conexão do corpo espiritual com o corpo físico ainda é muito forte, os laços que o prendem são muito fortes, e então ele está conturbado, a mente do espírito está conturbado pelo falecimento, pelo adoecimento do corpo. Pode acontecer isso também, né? Então, tudo isso depende de uma série de questões que a gente não tem aqui de antemão condições de responder, né? Depende de uma série de coisas, tá? É isso. Gostaria de ouvir uma orientação do porquê tanto me dói e inquieta o coração situações tais como a história do João Vitor, menino que foi arrastado por bandidos no Rio de Janeiro há alguns anos. O que me afastou dos noticiários por anos. Aí, Zé, mais uma que aposentou a televisão depois de tanto horror. Pois chorava e sofria como se fosse a mãe dele. Hoje sei sobre a carta psicografada para os pais. Atualmente teve essa situação com a criança arrastada pelo crocodilo, a qual fujo das notícias,
pois me dói da mesma forma. Sei que isso exalta nossas emoções como encarnados, mas queria não me adoecer tanto. Observação: tive um aborto de gêmeos e hoje tenho 3 filhos. É difícil a gente responder essas questões de forma genérica, porque cada espírito é uma história, há um complexo, né? Inclusive ela fala aqui que teve já uma história de aborto e tal. Então, nós teríamos que conhecer muito bem o histórico dessa pessoa de vida, inclusive talvez até de outras vidas, para tentar entender por que dessa sensibilidade tão grande, que ver essas notícias a afeta tanto. Mas nós podemos responder de uma forma genérica, que talvez atenda em parte ela, mas nos atenda a todos. Porque eu conheço pessoas também que são completamente insensíveis, que conhecem a doutrina espírita e que falam assim para mim: João Mário, eu queria me sensibilizar a essas coisas, mas não são capazes de chorar, não são capazes e desejam desenvolver a sensibilidade. Porque através da sensibilidade é que a gente começa a sair de nós mesmos e ter misericórdia. Né, Zé? Sem sensibilidade a gente não desenvolve a misericórdia. Vê a miséria dos outros com os olhos do coração. Então tem gente que é muito frio e não consegue então ter misericórdia, sentir compaixão dos outros, porque não consegue sair de si mesmo e perceber o sofrimento. Agora, se isso começa a te prejudicar, começa a te adoecer, então realmente tem que se buscar o equilíbrio. Como o psicólogo, por exemplo, que atende o sofrimento alheio, ele aprende a não criar sintonia com aquele sofrimento. Porque senão fica o psicólogo e o paciente sofrendo, e os dois sofrendo, não há uma relação de ajuda. Então o psicólogo ele aprende a trabalhar para não se envolver com o sofrimento, para que ele possa ajudar quem está sofrendo. Então a gente tem que também fazer esse trabalho conosco mesmo. E a doutrina espírita, ela nos ajuda muito, porque ela nos deixa, olha que interessante, humildes no julgamento da dor alheia. Porque a doutrina espírita amplia tanto o nosso conhecimento da vida e da vida humana, do universo humano, do espírito, que a gente vai entender o que Jesus quis dizer lá 2000 anos de uma forma diferente, que é o não julgueis. O espírita entende o não julgueis de uma forma muito mais profunda, porque ele é reencarnacionista. Então, quando eu olho para o Mário, quando eu olho para o Rodrigo, quando eu olho para Maria, eu estou vendo uma só personalidade do espírito. Eu não estou vendo a individualidade dele. Eu não estou vendo o que ele foi no passado. Eu não sei a essência. E eu não sei a consciência dele. E eu não sei o que a consciência dele elegeu para ele mesmo esta vida. A gente é incapaz de saber. Só um espírito de muita superioridade poderia olhar nos olhos e ver o espírito além do corpo. Nós não conseguimos. Então essa análise nossa aqui é superficial. E eu vejo a dor do outro, eu tenho que ter humildade para pelo menos supor que aquilo talvez seja o melhor para aquele espírito, para aquela consciência nesse momento.
E aí eu não julgo. Aí eu respeito, inclusive, a dor e o sofrimento de cada pessoa. Então, essa fé na justiça e na bondade divina, nas leis universais que regem todo o cosmos, o planeta Terra e o meu coração, faz com que eu consiga não julgar, respeitar e ser humilde com relação às coisas. Espero ter ajudado um pouco.